Eu sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos aqui na Santa Cecília TV. O nosso tema de hoje é a felicidade familiar e as exigências do mundo interno e externo. E para conversar, eu estou aqui com a Janine Almeida Lopes. Ela é psicóloga e também ela é membro da AME Pelotas, Associação Médico Espírita de Pelotas, que fica lá em Rio Grande do Sul, né, Janine? Isso. E arranjou um tempinho na agenda para estar aqui conosco na cidade de Santos para falar sobre esse tema, né? Sim. Bom, Janine, felicidade familiar, ela é algo possível de existir? É isso que a gente vem pensando, estudando, trabalhando em palestras e trabalhando dentro e fora, juntamente com as pessoas, não é? Porque felicidade é um conceito que é muito relativo para cada pessoa, não é? Exato. Todos nós buscamos, mas ela é muito ampla no sentido assim do que cada um precisa para ser feliz, não é? E na construção de cada ser humano, o conceito de felicidade vai mudar. E também, durante as etapas da vida, também vai mudar, não é? Se eu sou jovem e não tenho dinheiro, a felicidade vai ser ter dinheiro. Se eu sou idoso e não tenho mais saúde, a felicidade vai ser saúde. Então, é um tema muito complexo, não é? De se dizer o que é felicidade para ti, o que é felicidade para mim. Mas o certo é que todos nós buscamos a felicidade, né? Buscamos ser felizes. O mundo atual, ele exige mais dos nossos próprios valores e conceitos da felicidade? Exatamente isso que está difícil hoje, porque todos nós superficialmente estamos buscando a felicidade, não é? Superficialmente, porque a nossa vida ela está muito tecnológica, coisificada, banalizada, e nós não estamos nos aprofundando nesses conceitos e nem vivendo esses conceitos, não é? Então a exigência é maior ainda, devido a essa superficialidade. E fica muito difícil as pessoas até saberem o que me faz feliz, não é? Porque existe um psicólogo americano, o Seligman, que ele diz que nós precisamos de prazer, engajamento e significado na vida para ser feliz, não é? E aí a gente fica pensando, tá, prazer, Freud falou sobre o princípio do prazer, nós não vivemos sem prazer. Só que na sociedade superficial que nós estamos vivendo, é um prazer sensação, é um prazer de ter relacionamentos superficiais, não é? Não é isso que o nosso psicanalista, o pai da psicanálise, Freud, falou. E o prazer, ele tem que ser um tema muito mais aprofundado e vivido para, junto com o engajamento e o sentido de vida, realmente trazer felicidade. O engajamento é tu estar feliz com as escolhas que tu fez. É tu ser feliz dentro da etapa de vida que tu está vivendo, não é? Por exemplo, nós pensando numa criança feliz, num jovem feliz, num adulto feliz, são necessidades diferentes, são vidas diferentes. O que é ser feliz para uma criança? Não é? De repente, na cabeça dela é ter o brinquedo tal, não é? O que é ser feliz para um adolescente? É ter a namorada. O que é ser feliz para um adulto? É ter saúde. Então, o engajamento na sua vida, ser feliz com a sua profissão, ser feliz com a sua parceria, não é? Com quem vive, ser feliz com as escolhas totais que está fazendo. Querer voltar para casa, né? Nos mínimos, ser feliz nas mínimas coisas do dia a dia. E então ser engajado nessas escolhas que tu fez. Aonde tu mora, como tu vive, com quem tu vive. Em todas essas escolhas, tu ser engajado nessas escolhas, tu seria feliz. E o sentido que, para nosso gosto, nesse sentido, é o que vai salvar a humanidade dessa vida superficial que está acontecendo, não é? Que é o sentido, a religiosidade, o objetivo mais profundo da vida. Então, essas três questões traria felicidade para a pessoa. Talvez, por nós estarmos no mundo tecnológico, onde a rapidez é pedida, ela é necessária e até exigida, será que isso também não
propicia, isso não acaba não nos deixando superficiais nas nossas relações de amizades, nas relações amorosas? Com certeza, com certeza. Está muito banalizado tudo, nós estamos trabalhando muito, nós estamos tendo muito pouco tempo para a família, não é? O pouco tempo que a gente tem para a família não são momentos de qualidade, onde nós conversamos, nós temos um hobby, ou temos uma conversa, um diálogo, ou um lazer de qualidade, não é? As famílias, os adultos, eu acho que estão muito perdidos e desequilibrados. E estão gerando crianças perdidas e desequilibradas. Então, o núcleo familiar, em função dos adultos, está muito sem equilíbrio e felicidade, não é? Que tem a ver com essa qualidade de vida. Certo. Então, nós estamos exigindo de nós mesmos uma felicidade que é quase inatingível. Sim, porque para que haja essa felicidade com qualidade, tem que haver profundidade. E nós não estamos sendo profundos nas nossas ações, nos nossos comportamentos. Nós não nos conhecemos, nós não sabemos do nosso comportamento, não é? Os nossos pensamentos estão gerando comportamentos inadequados, desequilibrados. Então, o conhece-te a ti mesmo, né? O volta para ti, revê o que tu está sentindo, revê o que tu está pensando. Isso não está acontecendo, não é? Ninguém está conseguindo parar um pouco durante o dia para pensar em si, respirar, diminuir a ansiedade e poder conviver com uma qualidade melhor de vida. Correto. Então, você recentemente, né, realizou uma palestra aqui na cidade de Santos, né, sobre esse tema, né, da felicidade familiar e as exigências, né, tanto externas quanto internas. Quais seriam as maiores exigências internas que nós mesmos nos cobramos, mas de algum modo a gente acaba deixando esvair pelos dedos? Isso. Tu vê, para a gente saber as nossas necessidades internas, nós temos que nos conhecer. Correto. Não é? Eu lembro assim, quando eu era jovem, que eu engravidei muito jovem, e eu tive que cuidar do nenê, porque o parceiro teve que estudar, tinha recente passado no vestibular, então foi estudar. O que aconteceu? Naquela época, eu não pude prestar atenção em mim. Eu tive que cuidar do nenê e o tempo foi passando e depois eu estudei, né? Depois que o marido acabou a faculdade, eu fui fazer minha faculdade. Então, eu não sabia, eu não tinha tempo para saber das minhas necessidades. Olha que interessante, né? Porque quando os filhos são pequenos, nós não temos tempo para nós. O tempo passa e tu não enxerga. Então, agora, atualmente, eu voltei para a terapia e aí eu vejo como eu tive necessidades, mas que como não as conhecia, não supri, não é? Agora eu estou podendo voltar e rever aquele momento dentro de mim para poder perceber o que eu neguei, o que eu não vi, o que eu não pude enxergar naquele momento, porque eu tinha que passar sem ver coisas para poder ser feliz, não é? Por exemplo, eu negava a dificuldade de não ter, às vezes, mais conforto, entende? Então, hoje, eu me conhecendo, eu estou podendo ver mais o que eu preciso e vivo melhor. Então, quanto mais jovens nós somos, menos a gente sabe de si e menos a gente tem essas condições de saber das nossas necessidades e ter uma maturidade para ser feliz nos relacionamentos. Você comentou muito essa relação, né, da juventude, né? Seria então interessante, claro, cada caso é um caso, né? Você falou que engravidou logo, né, e cuidou de um nenezinho, mas assim, algumas pessoas elas demoram um pouco mais para se encontrar, né? O que você aconselharia nesse caso? Isso. Não, realmente desde cedo a gente poder, conforme a maturidade que a gente vem tendo, mas fazer essa autoanálise diária, não é? Fazer essa autoanálise
aos poucos, de poder se perceber a todo momento. Não é? É o nosso orai e vigiai do Evangelho. Não é? É o orai para todos, orai para si, mas vigiai os pensamentos, as emoções, vigiai os nossos comportamentos. Não é? Como nós estamos lidando com este caminho das emoções, dos pensamentos e dos comportamentos, sempre com humildade, porque num relacionamento, se não há humildade, se não há resiliência, resignação, não existe relacionamento. Nos dias de hoje, com as pessoas tão superficiais e não aprofundadas no seu sentimento, tá difícil as relações, tá muito difícil as relações. A gente está falando aqui de um contexto, né, de uma família composta, né, por um casal. Essa felicidade familiar, após um divórcio, né, é possível manter um laço de amizade? Porque a gente escuta muito sobre a questão muito atual da alienação parental, né? Como tentar reverter esses casos em busca de uma felicidade até dos próprios filhos, né, que estão nesse processo de crescimento? A felicidade vai depender da maturidade de cada um. Porque cada um vai ter um grau de maturidade que vai ser menos ou mais complicado aquela separação, aquele divórcio. Não é? E sempre lembrando que quem mais sofre é os filhos. Quanto mais imaturo os pais, às vezes adolescentes, mais aquela criança vai estar desamparada. Não é? Às vezes o pai, por se separar e sair de casa, a mulher também entende que também tem que abandonar. E aí o filho fica sem pai e sem mãe. Não é? Independente de ser homem, homem, mulher, mulher. Não é? No caso, a função pai e mãe pode não estar em corpos de homem e mulher, não é? Correto. Mas em termos de função, a criança tem que ter essas funções para poder se desenvolver. Ter um norte, né, um guia. Exato. Então vai depender muito da maturidade de cada um. Correto. Bom, Janine, nós vamos fazer uma breve pausa agora e nós voltamos já já. De volta com o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Você já sabe, para saber as novidades da AME Santos, basta entrar em nossa página, que é www.amesantos.net.br ou através de nossas redes sociais. Você pode também saber sobre as nossas palestras e atividades no Facebook, que é AME Santos, ou ainda pelo Twitter AME_Santos. Lá você terá todas as palestras que os membros da AME Santos realizam, não só aqui em Santos, mas em toda a Baixada Santista. No programa de hoje estamos falando sobre a felicidade familiar e as exigências do mundo interno e externo. E para comentar esse tema, eu estou com a psicóloga Janine Almeida Lopes. Ela é membro da Associação Médico Espírita de Pelotas, que fica no estado do Rio Grande do Sul. Janine, a gente sempre comenta, né, sobre a felicidade familiar, mas a gente comenta também sobre as possibilidades que a religiosidade e a espiritualidade podem ajudar na vida de um casal. Você tem verificado isso na sua vivência como psicóloga? Sim, a espiritualidade, ela em qualquer campo, ela vai fazer muita diferença. Para começar, não só em felicidade, quando tu tem um paciente que tu insiste que use um antidepressivo porque está com sintomas com antidepressivo e tu pede uma avaliação psiquiátrica, porque psicólogo não receita, mas tu vê todos os sintomas e pede avaliação psiquiátrica. Aquele paciente que começa uma medicação e tu pede que ele tenha uma religiosidade, não importa qual, não é? Que ele busque algo maior, porque sozinho ele não está conseguindo sair daquela dificuldade. E nós temos pacientes que aceitam e uns que não aceitam. E a diferença durante o tratamento daquele que aceita é muito melhor. Então tem uma aderência melhor, o né? resultado é melhor. A gente chega a se dar conta que com certeza
o amparo espiritual que ele está tendo, inclusive deve intensificar a medicação, deve ter toda uma dinâmica vibracional que melhora o estado daquela dificuldade, daquela doença, daquele transtorno. Talvez os tratamentos sejam mais rápidos para quem tem essa aderência à religiosidade? Exatamente, não só a felicidade em si, mas em todos os campos da dificuldade, do transtorno, da doença e principalmente dos relacionamentos, não é? Porque nos relacionamentos, o que significa a religiosidade na vida da pessoa? Vamos começar assim, ó, pensando que será que quem é orgulhoso tem religiosidade? Será que quem é orgulhoso precisa rezar? Quem é orgulhoso precisa de Deus? Precisa acreditar em algo maior? Não, ele é o cara, ele é o melhor, ele não precisa de ninguém. Então, se tu sente que tu precisa de alguém ou algo maior que tu já está sendo humilde, não é? Que é a base de um relacionamento, é a humildade. Então, a religiosidade, ela entra na base da felicidade da vida. Ela entra como, baixa tua bola, tu precisa de mim, né? Como se Jesus dissesse, baixa tua bola, tu não é tão bom assim, não é? Então, é bonito o processo da religiosidade. Nos faz, como é que se diz assim, se ajoelhar, não é? Perante Deus e Jesus e ver os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Você acredita que a religiosidade e espiritualidade, né, dentro de um casal, de uma família, ela já vem desde cedo ou algumas pessoas só começam a buscar depois de uma certa idade? Como que funciona isso? Cada um tem seu tempo, não é? Cada um tem seu tempo. A gente vê de tudo, a gente atende famílias que sempre foram católicas, os pais, os filhos nunca aderiram. Não é? O católica no sentido de dizer qualquer religião, não é? Qualquer religião. Mas os pais aderem, os filhos não aderem. Os filhos aderem, os pais não aderem, não é? A gente vê que cada ser humano tem um tempo para se enternecer. A palavra enternecer eu acho muito, muito adequada para a espiritualidade, para tu permitir a entrada da espiritualidade na tua vida. Não é? Então, tu tem que te enternecer, tu tem que precisar. A gente tem um trabalho às segundas-feiras em 5 leitos do hospital, que se chama Pronto Socorro Espiritual, um trabalho espírita da casa que eu frequento, e nós vamos e a gente vê que as pessoas que estão naqueles leitos, em função da doença física, elas se fragilizam. Ali a gente percebe como é importante a fragilidade da doença para a pessoa aceitar a religiosidade. Aí a gente percebe, tem uma função a doença, não é? A doença tem uma função de fragilizar o ser, de botar ele em contato com a pequenez, não é? Com a fragilidade dele para poder dizer, não, Senhor, eu preciso de Ti. Não é? É muito bonito. Não é? As pessoas que estão sentindo a dor não estão percebendo a cura espiritual que estão passando. Maravilha, maravilha. E isso acaba unindo mais, até o momento de doença que ninguém gosta de passar, acaba unindo mais os laços familiares, né? Isso. E a gente às vezes percebe a doença de uma pessoa cura a vida de todos os componentes familiares. A doença daquele que adoeceu vai fazendo com que todos vá, ao conviver com aquele ente doente querido, vá se organizando na sua vida. É como se todos se unissem para aquele que está precisando e vão se organizando porque existe um amparo espiritual em todos os momentos da vida, muito maior no momento difícil. Então, eu percebo, assim, em determinados casos, que todos vão se ajeitando, não é? O ente querido morrendo ou não, os parentes vão se organizando e evoluindo junto. Isso é muito bom. Então, uma das razões, né, que você coloca como externa, apesar de não ser muito boa, a gente pode ser até a própria doença, né, como uma união familiar.
Quais são outros fatores externos que podem ajudar na construção de relacionamentos e felicidades familiares? Perdas, né? A gente perdas atende também? muito perdas. A doença, eu penso que será a principal, mas assim, as pessoas que têm perdas financeiras, né? Perderam tudo que tinha. Tinha um tipo de negócio que da noite para o dia muda o tipo de negócio e a pessoa perde aquela firma, perde aquela empresa, perde aquela situação econômica, perde o status, perde tudo, como a pessoa diz assim. Não é? Eu vou sair da cidade porque eu já não tenho aquele status, eu já não tenho... hoje em dia está acontecendo muito, que a gente já está atendendo, escândalo da internet. Sim. Né? Por é exemplo, algo moderno, né? Algo moderno, atual. A menina foi lá e fez uma foto só da cintura para cima, como se não tivesse sido nada demais, mas aquilo vai para a internet, a família fica totalmente envergonhada, quer processar o menino ou quem do outro lado botou as fotos na rede da web, né, da internet, e aí a família fica tão envergonhada que tem que sair da cidade e como que acabasse com a família aquela vergonha, não é? Isso está acontecendo muito hoje em dia. Então, quer dizer, não é só alguma coisa, são várias situações que causam uma infelicidade da pessoa poder evoluir através daquilo. Às vezes não evolui, às vezes a dor não adianta para evoluir, às vezes a doença não adianta para evoluir. Depende do grau evolutivo de cada um. São situações bem traumáticas, né, que as pessoas precisam elaborar bem para poder respirar de novo e seguir adiante, correto? Me parece, quando eu escutei agora a palestra do Flávio, né, Dr. Flávio, ele comentou no sentido assim de que a dor ela pode não ser um instrumento se a pessoa não tem vontade de enxergar e querer melhorar, não é? Não basta pelas leis, não basta a pessoa passar por aquilo, ele vai passar por aquilo e vai melhorar, não quer dizer. A pessoa tem que ter uma vontade de progredir, de melhorar, de evoluir. Tem que existir a vontade de enxergar, a vontade e a permissão de passar por aquilo e evoluir. A felicidade familiar também ela passa pela questão do planejamento familiar, quando alguns se recusam a ter filhos, o outro quer. Como que fica a questão do planejamento familiar para a felicidade familiar? É tão complicado isso, né? Porque nós atendemos casais que não têm filhos, tentam muito essa fertilização, inseminação, que são vários processos dolorosos, e tem casais que ficam sem filhos, tem casais que adotam filhos, tem casais que, apesar da dificuldade, conseguem ter filhos. E isso tudo, dependendo do grau de maturidade do casal, às vezes tem tanta dificuldade para ter aquele filho e separa logo. Separa logo que nasce porque nasceu autista. Eu já atendi um caso assim, não é? Então, a gente percebe assim como é delicado essa questão evolutiva, como é delicada essa questão de felicidade. Eu quis tanto ter um filho, sofri tanto para minha esposa conseguir engravidar, mas nasceu autista, não quero, não serve, sabe? A gente fica chocado, mas ao mesmo tempo a gente fica pensando se no lugar daquele casal eu não faria a mesma coisa, não sei, sabe? A gente fica pensando, questionando muito isso. Essa coisa do planejamento, não é, dos filhos, vai muito do casal, da maturidade espiritual, da maturidade cognitiva, não é? De cada um, não é? E hoje em dia a gente também tem que ver que há muitas pessoas, né? Você teve filho jovem, mas tem pessoas que têm filhos jovens sem planejamento que acabam perdendo um pouco, né, o rumo, o norte, né, da criação dessas crianças, né? Muito. Os pais estão se perdendo no meio do caminho, não é? As relações de casais que não são de amor profundo, independente de sexo, de raça, de idade, não é? A relação humana, se não é de um amor profundo, de um respeito profundo e de uma humildade, ela não cria laços que os filhos possam enxergar
esse respeito, esse amor, para passar para aqueles filhos essa situação, essa relação. Então, quando os adultos não têm essa relação mais profunda, ele vai se perdendo, não é? Aí já não há religiosidade, já é um para cada lado, a relação é muito dinheirista ou por status, por razões que não são profundas, não é? Certo. Outra situação que eu vou perguntar rapidamente para você, limites. Como que funciona o limite? Às vezes tem um pai mais permissivo, uma mãe mais conservadora ou vice-versa. Isso. Como que fica isso na dinâmica familiar? O pior tipo de pai é o permissivo. Porque pode ser autoritário, pode ser amoroso, pode ser... Mas o permissivo, ele vai originar nos filhos uma raiva muito grande. Porque o permissivo, ele abandona. E o filho vai sentir como um desamparo. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Certo. É muito delicado isso. Janine, a gente tem um minutinho para o final do nosso programa. Qual é o recado que você deixa para o pessoal de casa, né, para o público que está nos assistindo agora, sobre a felicidade familiar? Felicidade familiar vai depender do quanto você, né, o pai, a mãe, o casal, o vô e a avó, às vezes que cuidam desse filho, dessa filha, dessa neta, o quanto você vai ter humildade, vai ter a necessidade de Jesus na tua vida, a necessidade de poder perceber as coisas que não estão legais para poder consertar. Então a felicidade vai depender muito da tua humildade, do teu respeito, do teu cuidado em ti e no ser que tu ama, no ser que tu quer o melhor para ele. Então é esse o recado. Nossa, Janine, muito boa esse bate-papo que nós tivemos sobre a questão familiar e muito obrigada por ter vindo, né, lá de Pelotas, tão longe, né, para poder participar aqui do nosso programa. Eu que agradeço. Bom, nós vamos ficando por aqui. Você já sabe, o programa Espiritualidade em Debate, inédito toda quarta-feira às 18 horas. Espero você semana que vem. Até lá!